Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à 13ª edição do Rugido Cast. Já aproveita, pega papel, pega caneta, porque trouxe mais uma convidada ultra especial com muitas lições aqui para você que é empresário, empresária executiva, que gosta de comunicação e de empreendedorismo. Então, bora lá, porque hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que Ludmila Chaves Gomes. E olha só, essa mulher, ela saiu do Brasil para... Aliás, não só... Vou começar a história direito, né? A pessoa era psicóloga. E aí, ela tava com a vida tranquila. Ela tava... Aquilo que a nossa mãe fala assim, tá com a vida ganha? As pessoas, pelo menos, olhavam para ela e falavam assim, tá com a vida ganha, né? Tá com consultório tranquilo, né? Tudo tranquilo. E ela falou assim, não, mas não quero isso aqui. Não quero brincar disso. Quero altos desafios. E aí, de repente, ela resolveu se jogar no mundo do empreendedorismo. Já era empreendedora, só que de uma outra forma, né? Era autônoma já. E aí ela resolveu empreender, mas ela não resolveu empreender em qualquer nicho. Ela resolveu empreender no nicho da estética. E, pasmem, em outro país. Num país que... Quando eu dissesse, vocês vão falar assim, nah, não é possível que ela fez tudo isso nesse país que todo mundo fala que tá quebrando. Sim, meus caros, ela foi empreender na Argentina e construiu um império. Dá pra falar que é um império, vai. Poxa, do zero, ela saiu para mais de 20 lojas, mais especificamente hoje 25 lojas. 25 lojas em todos os principais shoppings da Argentina hoje, né? Isso aí, Dani. Com a Solo Serras, que é uma rede de estética para sobrancelhas. E ela vai contar um pouquinho mais dessa história. Lud, bem-vinda. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E muito bom poder compartilhar aí minha trajetória, meu caminho. Espero ser inspiração para outras pessoas, mulheres que estão aí começando o caminho do empreendedorismo. Com certeza. Conta um pouquinho da sua história, porque eu sei que, assim, você tem uma história muito inspiradora. E eu gosto de começar por essa parte aqui, porque eu sempre falo que a gente tá muito acostumado a ver o palco dos outros e comparar os nossos bastidores com o nosso palco. E às vezes a gente nem sempre todo mundo tá no mesmo ponto, né, da trajetória. E você tem uma história de muitos exemplos de mulheres batalhadoras. Acho que a gente se conecta muito por isso, né? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória aí pra gente. Legal, vou começar então aí contando minha jornada pessoal, que essa jornada influencia muito o que eu sou hoje, e na nossa vida é assim, Dani, as nossas histórias vão influenciando e vão determinando as nossas escolhas. Então, vou contar a história de duas avós, minha avó materna e paterna. Não vou toda a família, não vou fazer árvore genealógica, senão nós vamos ficar aqui todo o tempo e não é esse o foco. Mas é importante contar a história delas, até para que vocês entendam as minhas escolhas. Minha avó materna, Dani, para você ter uma ideia, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ela montou uma confecção e ela tinha mais de 10 funcionárias. Você imagina, naquela época, uma mulher que costurava, que fazia roupa e ela não fez nenhum curso de costureira. E muito menos de empresária, né? Não tinha isso, nem tinha nenhum Instagram ensinando a empreender, a comunicar e etc. Verdade. E aí buscava as revistas no Rio de Janeiro, ela morava no interior, imagina, naquela época a cidade devia ter menos de 5 mil habitantes. Volta Redonda, né? Era Bananal, Dani, interior de São Paulo. Faz divisa ali com Volta Redonda, Barra Mansa, já é a última cidade aí do interior de São Paulo.
E ela tinha essa confecção com mais de 10 funcionárias, nunca tinha feito um curso de costura, de empreendedorismo, e fazia roupa para a alta sociedade de Barra Mansa, de Volta Redonda, tudo vê no molde de revistas que ela trazia de fora. E tinham 4 filhas, 4 mulheres, então por aí você vê, né? E minha avó paterna também sempre foi muito à frente do tempo dela. Para você ter uma ideia, Dani, ela casou, deve ter 80 anos atrás, e ela casou de unha vermelha, algo que era inaceitável naquela época. E meu avô faleceu quando meu pai tinha 7 anos, e minha avó tinha 7 filhos, meu pai mais 6 irmãos. E ela cuidou deles sozinha, assim, né? Então, ela saía para trabalhar, ela escrevia carta para político pedindo emprego para os meus tios. Meu pai teve uma doença, eu lembro, e ela foi para o Rio e ela queria o melhor médico e tinha que ser o especialista no tema. Então, ela tinha essa cultura forte de que tinha que ser o melhor, de que a gente não podia se contentar com o básico. Então, eu sempre convivi com mulheres muito fortes, mulheres muito potentes e mulheres que trabalhavam, que eram à frente do tempo delas. E aí venho eu, resolvo fazer psicologia, né? Então, tá bom, faço psicologia, fiz pós-graduação na teoria do Jung. Comecei aí estudando Jung, depois fiz mestrado em desenvolvimento humano, com foco em depressão e consumo, que é algo muito aí da atualidade. Comecei a estudar Freud, psicanálise, fiz a formação em psicanálise, porque no atendimento clínico o Jung não me preencheu aí todas as angústias. E aí, Dani, já tinha minha casa, tinha carrão na garagem, estava casada, tinha os 2 consultórios, estavam aí em crescimento, eu fazia os atendimentos clínicos, mas algo parecia que não encaixava. Faltava alguma coisa, parece que, não sei, tinha ali uma falta. E aí, quando eu fiz 30 anos, a crise explodiu, as pessoas até brincam. Se a crise dos 30 foi assim, imagina as do 40, né? Que eu ainda não cheguei lá, Dani. E aí, Dani, 2 coisas fortes vinham na minha cabeça. Uma, que parecia que tudo que eu tinha, isso da casa, do carro, não era meu. Eu não aportava tudo aquilo. Porque eu sou casada, e meu marido é muito trabalhador, eu também sou, considero aí que somos casais super trabalhadores. E ele é engenheiro, então sempre foi gerente de fábrica, hoje é executivo de uma empresa que é a maior no ramo que ele atua. Então, ele sempre aportava mais economicamente. E, Dani, ele nunca me cobrou cartão de crédito liberado, era algo da minha cabeça. E por isso que eu comecei contando a história da minha vida, porque ter esses exemplos de mulheres fortes, trabalhadoras, determinadas, à frente do tempo delas, de alguma maneira isso também mexia comigo. E era como se você não estivesse honrando elas, né? Exatamente, exatamente. E aí eu tinha essa angústia e essa sensação de que a vida que eu tinha ali não era minha, não era uma construção minha. E aí uma outra coisa interessante é que eu sentia culpa de estar sentindo aquilo, do tipo assim, depois que inventou o tá ruim, nunca mais ficou bom, né? E a sensação que eu tinha era essa, nossa, mas por que não tá bom? Agora que tá tudo encaixado, agora que eu tô com consultório, agora que tá tudo em ordem, por que não tá bom? E isso eu acho importante falar, Dani, para a gente se respeitar e respeitar aquilo que a gente sente. Se o nosso coração está dando um sinal de que aquele não é o caminho, da gente ter essa sensibilidade de parar e falar, bom, então tá bom, porque não será tentar que se encaixar na forma dos outros, né? Exatamente. Tipo, não é porque as pessoas... Porque a gente até já conversou sobre isso, né? Em algumas gravações do seu canal, que não é porque os outros olhavam pra você e falavam, nossa, mas ela tem, entre aspas, né? A vida dos sonhos. Não é porque os outros te colocavam nessa caixa que você se sentia pertencente ou deveria se sentir pertencente a essa caixa. Tá tudo bem a gente querer mais, às vezes, né? Exatamente. E o momento que eu
que eu falei, bom, então eu vou escutar isso que eu estou sentindo, e aí eu vejo que eu passei por uma grande transição de carreira e que isso não é um processo fácil. Porque, Dani, nesse processo de transição de carreira, estava claro que eu não queria mais a psicologia nesse atendimento clínico, mas eu não tinha ideia do que eu queria, eu não tinha ideia de qual caminho escolher, para onde ir, que decisão tomar. E eu vejo que na transição de carreira, essa angústia é muito normal. A pessoa não sabe, bom, não quero direito, não quero mais ser empreendedora, não quero mais isso que eu estou fazendo, mas também não sei o que eu quero. E aí gera muita angústia. E eu vejo que essa angústia é normal nesse processo de transição de carreira, de decidir qual caminho tomar. Mas, Dani, não saber o que você quer, eu te garanto que já é metade do caminho percorrido. Isso já é muito libertador. Quando você descobre o que você não quer, você tem a possibilidade de se abrir para outras experiências. E nesse processo, bom, já sei o que eu não quero, não queria mais atendimento clínico. E agora? Vou para outra área da psicologia, vou buscar outras coisas. E por isso é muito importante estar aberta para outras experiências nesse processo de, digamos aí, podemos falar isso, de transição de carreira. Bom, não sei o que eu quero. E agora que caminho a gente vai escolher? E aí, nesse período de escolha, esteja aberta para as oportunidades. Esteja aberta para viver outras experiências, para você também se conhecer. Se bom, o que eu gosto de fazer, o que eu sou boa de fazer, o que eu faço com prazer. Porque a gente escolhe a carreira muito cedo. Muito. E aí a gente pensa que aquilo que a gente escolheu, a gente é treinado naquilo e você não experimenta outras coisas, outras possibilidades, outras carreiras, e você fica fixo naquilo e você nem sabe o que te dá prazer, o que você gosta, o que é bom, o que não é bom. Então, esse A maturidade processo da gente quando escolhe é completamente Exatamente, diferente da Dani. cabeça, né? A perspectiva muda, né? A Ludmila, que tinha 20 anos, que escolheu ser psicóloga, tinha outras ambições, outras perspectivas. E é normal que ao longo da vida a gente vá amadurecendo e isso vá mudando, vá cambiando. E a gente tem que respeitar esse processo de transformação, que embora seja difícil, é um processo importante. E a sensação que me via muito, Dani, Puxa é só um assim... pouquinho pra você. Bom, mas se eu deixar a psicologia, eu vou perder tudo que eu construí até hoje, né? E esses 10 anos de formada eu vou pegar e vou jogar no lixo. E não é isso, o conhecimento vai agregando, vai somando. E esse é um medo grande de quem faz a transição de carreira. Bom, não sei o que eu quero, me abro para outras possibilidades, começo a experimentar o que me dá prazer, o que eu gosto, o que eu faço bem, o que eu não faço bem. E aí, toda essa bagagem que eu já tenho, isso me agrega. Então, ver aonde eu ia colocar meu consultório, fazer convênios com plano de saúde, buscar cliente, buscar paciente, estudar. Tudo isso foi me formando como profissional e como pessoa. Então, transição de carreira não é deixar uma carreira, mas é você se dedicar àquilo que você gosta, agregando e somando toda a bagagem que você já trouxe aí da sua caminhada e da sua trajetória. E mesmo a psicologia te dá uma bagagem para lidar com o tanto de colaboradores que você tem hoje. Com certeza. Né? E com cliente, etc., que é um diferencial. Com certeza. E esse processo, Dani, de não sei o que quero e para onde eu vou, por mais que seja muito angustiante, é um processo super saudável, é um processo importante, que o meu durou aí cerca de 9 meses. Eu lembro que eu comecei com essa angústia louca aí em janeiro, e quando foi setembro eu estava arrumando minha mala para ir para a Argentina. E nesse processo eu pensei, bom, vou fazer um spa urbano, um spa no centro da cidade, que eu vincularia cuidado interno e externo, excelente. Aí comecei com isso e tal. Depois, bom, não é isso, então vou para o varejo.
que era um outro segmento que eu também queria apostar muito. Comecei com varejo, comecei a ver, bom, também não é varejo. E aí, num jantar com uns amigos do meu marido, surge essa oportunidade da Solo Serras na Argentina. Então, como foi importante eu estar aberta para essas experiências? Você não teria, com certeza, se você não tiver... Foi exatamente isso que você falou, né? Se você não tivesse a consciência do que você não queria, Exatamente. quando colocaram na mesa a possibilidade da Solo Serras, você não teria, talvez, nem ouvido, né? Nem considerado. Exatamente. O cavalo teria passado, como é que é o ditado? Cavalo selado, não passa 2 vezes, não é? Alguma coisa assim, alguma né? coisa assim. Você teria perdido a oportunidade ali. Exatamente. E aí, Dani, começa toda a minha trajetória empreendedora, que eu quero compartilhar aí com vocês. Eu fui empreender, Dani, sem saber empreender, sem saber nada de estética, sem saber nada de empreendedorismo, porque a escola não ensina, a faculdade não ensina. Isso é muito legal. Assim, isso é muito legal, porque muita gente que está ouvindo aqui, com certeza... trava na hora do... mas eu não sei, né? E, claro, a gente não está falando aqui para as pessoas serem irresponsáveis, né? E investirem e fazerem as coisas, saírem fazendo as coisas sem saber nada, mas e tudo bem, tá tudo bem se preparar, mas eu acho que você tem um exemplo muito legal que é: puxa, eu fui empreender sem saber várias coisas, mesmo já tendo empreendido, né, com consultório. E o meu exemplo foi, eu passei 1 ano fazendo business plan e deu ruim do mesmo jeito, né? Exatamente, quando eu empreendi com varejo. Isso. E deu vários... A gente teve vários problemas e eu fui aprendendo a consertar, né? Trocar aquela história do trocar a turbina do avião com ele em voo. Em movimento. Então, assim... os desafios, eles estão ali, eles vão acontecer. Então, é muito difícil você ter o cenário, condições perfeitas de temperatura e pressão. Exatamente, só na física, né? Só no laboratório, no empreendedor. E olha lá. No empreendedorismo não é assim. Então, muito legal. E aí, como é que foi quando você... Tá bom, você decidiu, tomou a decisão, conversou com seu marido, vocês falaram, ok, deu o gol lá, né? O sinal verde, gol, no gol, deu gol. Como que foi essa transição de ir para a Argentina, de começar? Porque isso é muito legal também. Tem vários insights aí, né? De bater perna, de decidir onde que seria o ponto, a questão da cultura, de lá ser diferente. Não te deu aquele medo de, meu Deus, mas a Argentina está quebrando a economia argentina? Isso também é um outro ponto que eu vou te perguntar. Como é que foi isso? Então, Dani, isso que você falou é muito interessante, faz muito sentido. E eu sempre digo que existem aí talvez 3 motivos por que empreender, né? Ou por propósito, ou por necessidade, ou por oportunidade. E independente, Dani, do porquê você empreende, a vontade tem que ser muito grande. Esse combustível tem que estar em você todo o tempo. E aqui eu digo combustível, e pode ser fé, pode ser propósito. Tem que ter isso que o seu coração bate, que o olhinho brilha, né? Porque eu fui para lá empreender, eu não sabia o espanhol, eu não sabia empreender, eu não sabia de estética, era tudo totalmente novo para mim. Só que esse desejo de dar certo era muito grande. E quando essa vontade é grande, você consegue superar as dificuldades. Eu lembro, Dani, tem um caso legal assim, que eu fui para a Argentina montar o negócio lá e meu marido ficou aqui e a gente continuou casados. Estamos juntos aí há 20 anos. E no início era muito trabalho, era muito intenso, então eu ficava mais tempo lá e ele ia final de semana. E ele chegava sexta e ia embora no domingo. E aí ele chegou também, né? Assim, tipo, viajar. Como você vai? Coitado, vou pra praia. Não, vou pra Buenos Aires.
E aí, Dani, nesse início eu ficava no shopping de 10 da manhã até as 10 da noite. Era trabalho intenso, conhecendo a cliente, conhecendo o meu modelo de negócio, testando, validando o meu modelo de negócio aí. E ele me pegou ali no shopping, 10 horas. A gente foi pro hotel, porque no início eu ficava em Airbnb, ficava em hotel, que eu não tinha apartamento lá ainda. Então, era assim a dinâmica da minha vida. E eu lembro, Dani, que eu chorei de sexta-feira, 10h30 da noite, até domingo, 5 horas da tarde, quando ele foi embora. Tipo, o que eu tô fazendo? Tipo, e eu só chorava, eu tinha medo, eu tinha angústia, eu falava, eu não vou dar conta, o que eu tô fazendo da minha vida, eu quero ir embora, eu não preciso estar aqui, eu tenho minha profissão, eu tenho meu consultório, eu quero ir embora, porque o início, Dani, não é fácil, tem bastante desafio, né? E aí chorei. Ele falou, não, então tá bom, então vamos embora, você não precisa estar aqui, fica aqui essa semana, vende as coisas, faz aí o que tem que fazer e vamos embora. Então tá bom, então vamos embora, não quero mais. Aí na segunda-feira eu acordei, liguei para ele e falei, eu tô bem, vai dar tudo certo. E eu vou continuar. Tá aparecendo aquele meme da internet, o áudio lá da Jojo Todinho, sabe? Fica aí, dorme, toma um remédio, amanhã é outro dia. Quase isso, Dani. E eu lembro uma outra também, que eu tava no centro de Buenos Aires, resolvendo alguma coisa, não sei o que. Eu entrei num café, mas eu chorei. Fiquei 1 hora no café, pedi um tê, um chá. Tomei, depois fui pro banheiro, passei a maquiagem no rosto, fui para a loja e falei, hoje nós vamos bater o nosso recorde de vendas no dia. Então, Dani, não é sobre ter o perfil ideal, não é sobre esperar a oportunidade ideal. Talvez muitas pessoas olhassem para mim, até eu mesma, e não acreditasse. Mas você é tímida, você é mais quieta, você é mais tranquila. Era o perfil contrário de um empreendedor padrão aí que a gente vê no mercado, né? Sim. Porque não é, Dani, sobre talento e sobre habilidade. É Decisão. sobre acordar. É sobre decidir. Exatamente. É ter essa Conrado vontade. Adolfo, que é um cara que eu admiro demais, ele tem uma frase que ele fala assim, sucesso é uma decisão, e eu acredito demais nisso. E é verdade. Que a partir do momento que você decide, o seu cérebro dá... E aí, neurociência vai explicar isso em trocentas pesquisas. O seu cérebro vai dar um jeito de você construir habilidade, de você achar o conhecimento, de você se desenvolver de uma forma que você vai achar o caminho. Exatamente, Dani. E é sobre isso, é de acordar e fazer o que tem que fazer. É fazer o que tem que ser feito. Então, tem que falar com o shopping, vamos falar com o shopping, tem que falar com o funcionário, tem que contratar, tem que treinar. Se essa vontade é o seu combustível, você vai trilhando o seu caminho. E aí, você vai agregando pessoas que somam a sua fraqueza, né? Então, bom, eu não sou boa em números. Então, eu tinha um mentor que me assessorava nisso, em ver número, qual é o direcionamento, conta. Então, o caminho, ele vai te fortalecendo. Não era boa em números. Não era, exatamente. Fui aí melhorando, né? Mas igual ainda eu também, eu era uma pessoa... especialidade. Não, mas você sabe que eu era uma pessoa que eu tinha vontade de sentar deitar em posição fetal quando eu via uma planilha e chorar. Quando tinha um Excel, Juro. Até hoje, se não é um Excel que eu faço desde o começo, dependendo... É difícil. Porque eu sou de humanas, né, gente? Quem é de humanas aí tá me ouvindo vai entender. #sou de humanas. Coloca aí no comentário. Porque, gente, quem estiver no YouTube. Porque é real isso, assim. A gente tem uma dificuldade maior de olhar e de entender que quem é mais analítico não tem. Mas, hoje, assim, eu sei a lucratividade de cada cliente da minha empresa. Eu sei, por quê? Porque já teve... caso de cliente que acabou fechando com a gente e falava assim, cara, isso que você tá me pedindo, a minha conta não fecha, eu não vou conseguir te atender bem. Se eu fizer isso, minha empresa vai quebrar. Se a minha empresa quebrar, eu não vou conseguir te atender do mesmo jeito. Então, assim, não funciona. Assim, não vai ser bom pra você, não vai ser bom pra mim, no final das contas. Então, você tem que saber dizer não quando necessário, faz parte de você ser um bom profissional, né? Mostra que você é responsável, mostra que você, inclusive, está comprometido com o cliente, do outro, né? Exatamente. E se a pessoa é tão séria quanto você, ela vai te entender e tá tudo bem se ela não for séria, não é para você ser o cliente, né? Tá tudo certo.
Então, isso que você está falando é muito importante. Buscar a pessoa que vai te complementar, que vai te ajudar a suprir aquela lacuna até que você consiga ou suprir sozinha, ou que você consiga pelo menos ter. Porque, assim, isso também é uma visão que mas então você vai... Tem aquele livro até, né, que você tem que... Sobre maestria, que para você desenvolver maestria em algo, você tem que estudar ou treinar aquilo não sei quantas milhares de horas. Tá bom, mas quantas milhares de horas você tem na sua vida? Daí você vai ser o gênio em números, aí você vai ser o gênio em comunicação, aí você vai ser o gênio. E aí essa pressão acaba com as pessoas. Exatamente. É por isso que tanta gente tem medo de empreender, vive, né? Tem medo de, né? E aí não vive. Por isso que as pessoas estão tendo burnout, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, você tem que ter uma noção. Então, por exemplo, tem empresas que não conseguem contratar rugido que fazem a consultoria. E eu falo isso, eu falo, gente, você não pode estar dependente nem se você quiser um dia contratar rugido. Porque você tem que entender e falar assim, esse caminho tá legal, esse caminho não tá legal. Você tem que saber, você tem que ter pelo menos a visão macro, você tem que ter a estratégia, você tem que ter a noção da estratégia. Então, assim, a mesma coisa, você vai contratar uma empresa de tráfego para o seu negócio, você tem que ter uma visão macro, você tem que entender o básico ali do negócio para entender se, tá legal, não tá legal? Tá no caminho, não tá no caminho? E você tem que achar um parceiro que te ajude a entender isso. Né? Isso aqui a gente tá fazendo por causa disso, a estratégia é essa e essa, que seja transparente, que te apoie, e aí eu tô dando um exemplo que eu conheço, mas isso serve para números, isso serve para comunicação, isso serve para tudo. Então, não é o ir lá e apertar o parafuso, todo o santo parafuso, lógico, no começo... Provavelmente você vai ter que apertar alguns parafusos, né? Você teve, eu tive, todos nós temos. Sim. Mas... Isso que você falou é importantíssimo. Sim. E aí, isso, Dani, e você vai buscando pessoas que vai te complementando. Então, não é esperar o perfil ideal, o momento ideal. Vai na caminhada que o caminho vai te fortalecendo. Se você tem essa vontade, você vai desenvolvendo aquelas habilidades que não são fortes para você. E dizem que 80% é conhecimento, 20% é conhecimento e 80% é ação para o sucesso do negócio. Concordo demais com isso. Dani, mas eu diria 99,9% é foco, é determinação, é você fazer o que tem que fazer, é você ter o compromisso com você, e ter o compromisso com você é fazer o que tem que ser feito. E no início não é fácil, você é RH, você é marketing, você é comunicação, você é comercial, administrativo. Mas se tem esse desejo, você vai superando as suas próprias dificuldades. E eu vejo que o meu processo foi assim, eu não sabia empreender, não era da área, mas dentro de mim o propósito estava muito forte, e aí eu comecei e fui. Não foi fácil, tive medo, tive inseguranças, mas é um negócio que deu super certo, movida pela minha vontade. E aí, eu quero que você conte essa história, assim, mais no detalhinho, porque quem tá ouvindo pode falar assim, tá bom, né? Já ouvi essa história antes. Ok, mas conta a história de como é que você foi quando você chegou lá e foi decidir o ponto, porque isso é muito legal. Tinha uma questão cultural ali. E aí você foi negociar com um shopping, que não é fácil nem aqui, nem na Argentina, nem em lugar nenhum, né, gente? Do mundo. Vamos conversar aqui. Bom, Dani, e aí tinha essa vontade, vou fazer acontecer, e fui para lá. Quando eu cheguei lá, levando uma marca do Brasil para a Argentina, para um outro país, eu tive que fazer duas coisas de imediato, que foi o estudo de mercado, que isso é muito importante. Então, eu ia nas peluquerias lá, que aqui a gente chama salão de beleza, e eu testava o serviço. Então, aí eu olhava como era o atendimento, como era a roupa das pessoas, como elas cobravam, como era a questão de higiene, eu fazia um raio-x completo. Cliente oculto ali. Exatamente, um raio-x de quem ia ser meu concorrente. Uhum. Como eles eram, como eles funcionavam, como era serviço. E, ao mesmo tempo, tinha o passo 2, que era entender a cultura do país. Uhum.
como era a mulher argentina, como era a cultura deles, o que para eles era importante no momento de atendimento, o que eles valorizavam, o que eles não valorizavam, e no estudo de mercado, fazendo pesquisa de preço, qual vai ser o preço do meu serviço, para daí montar um plano de negócio realmente, quanto eu vou gastar de insumo, como que vai ser mão de obra, fazendo toda essa análise aí. E aí, Dani, eu me deparo com um conceito bem importante, bem legal, que eu vejo que poucas pessoas dão atenção para esse conceito, que é a tropicalização de marca. Então, a partir do meu estudo de mercado e da minha análise da cultura, para onde eu estava indo, para onde eu estava levando a minha marca, eu precisei fazer muitos ajustes na marca. E a pessoa pensa, mas é porque você foi para um outro país e aí você teve que fazer esse ajuste. Não, a tropicalização, Dani, é você fazer adaptações no seu negócio, no seu modelo de negócio para a cultura local. É você ajustar o seu negócio para essa cultura que você está indo implementar um negócio. E isso pode ser de um estado para o outro, de uma cidade para outra. No meu caso, foi de um país para outro, foi do Brasil para a Argentina. Só que o processo de tropicalização é importante em qualquer dimensão geográfica. A Cris Taveira, que veio aqui também, que foi diretora de marketing do Burger King, ela conta que um caso assim, de uma campanha que quase deu muito ruim de São Paulo para o Sul. Então, gente, imagina, mesmo estado, assim, 2 estados diferentes no mesmo país. Interessantíssimo isso. E é bem isso que você está falando, assim. Depois, quem não ouviu, vai lá depois que acabar para ouvir, para vocês conferirem, que é muito legal essa história também. Para você ter uma ideia, Dani, por exemplo, uma coisa que eu tive que tropicalizar assim de imediato foi a questão de funcionários, que aqui era muito isso de trabalhar todo dia, não era por comissão. Para lá, de imediato, eu vi que tinha que ser por comissão, que era muito da cultura delas, e que era meio período. Lá, minhas funcionárias trabalham 5 horas por dia e tchau. Tão legal, e tchau. Então, isso foi importante. E aí, Dani, olha só, eu cheguei, coloquei ali nos principais shoppings de Buenos Aires e nos shoppings mais centrais, eu levei para lá o modelo de stand. Aqui a gente chama de... Quiosque. Exatamente, o modelo de quiosque, e era aberto. E as pessoas me falavam, mas a mulher argentina não vai sentar num quiosque aberto porque elas são mais fechadas e tal. Guarda essa informação que eu já venho com mais notícias dela. E aí, bom, nos principais centros de Buenos Aires, a gôndola, o quiosque aberto, deu super certo. Mas quando eu ia para os bairros, para shoppings de bairro, isso dava um impacto. E aí eu precisei colocar vidro esmerilado, que aqui é jateado. Para dar um pouco mais de privacidade, porque isso em outro bairro dava impacto. Tá vendo como é importante aí a tropicalização? E eu lembro, Dani, que logo que eu estava montando um negócio na Argentina, eu viajei para Doha, nos Emirados Árabes. E lá tinham muitos centros de estéticas, onde a mulher entrava, era uma cabine totalmente fechada, e ela saía de lá transformada, saía de lá uma outra mulher. Porque fazia parte da cultura de lá. E por isso, no processo de tropicalização de marca, é importante que você conheça a cultura para que você veja o que é paradigma, e o que é paradigma você pode quebrar e vai ser o diferencial do seu negócio, e o que é cultura você não modifica, aí você tem que adaptar o seu negócio. Como esse meu exemplo, se eu fosse montar um centro de estética em Doha, não dava para ser um quiosque aberto, porque faz parte da cultura lá. As mulheres são totalmente fechadas, cobertas. Então, eu teria que adaptar o meu negócio à realidade delas. Na Argentina, eu sentia as mulheres argentinas de short, de mini saia, de decote. Então, exposição para elas não era um problema. Então, eu identifiquei, eu vou apostar nisso de um modelo de negócio aberto, porque eu acredito que esse vai ser o diferencial.
Porque lá não era uma coisa comum, tanto que as pessoas me falavam, a mulher argentina não vai sentar num quiosque aberto para fazer serviço, porque ela não quer se expor. Só que para mim isso era um paradigma de acordo com o estudo de mercado e da análise da cultura que eu havia feito. Então eu entendi, bom, se é um paradigma eu posso quebrar e esse ser o meu diferencial. E foi realmente um diferencial. Passou um tempo, o cara do shopping falou, você está revolucionando a maneira de fazer serviço em shopping, porque a gente nunca teve na Argentina um quiosque aberto oferecendo serviço e a gente passa no seu negócio, está sempre cheio, sempre tem movimento, vocês têm fila, é um negócio inovador. Até porque daí, né, minha contribuição aqui do ponto de vista de comunicação, que não é digital, mas também é comunicação, você gera o efeito manada, porque uma mulher vê a outra lá se cuidando, Dani, passa, olha e fala, nossa, puxa, podia fazer a sobrancelha também? Olha lá, tem o serviço. Ou vê a outra bonita, bem arrumada, ou tá ficando bonita. E aí, aquilo gera o efeito manada, né? Do mesmo jeito que a fila no restaurante, ou fila numa boate, né? E etc. Esse foi o intuito. Esse foi o intuito mesmo. E é isso, Dani, a gente vê marcas como você aí comentou, que, por exemplo, vem na minha cabeça vários exemplos de marcas do Rio que tentam instalar em São Paulo e não dá certo. Por falta dessa tropicalização, de você entender a cultura, de onde está indo o seu negócio, para ver o que é paradigma e eu consigo quebrar, e aí ser o diferencial do seu negócio, e o que é cultura que eu preciso fazer adaptação. Na Europa, como os países da Europa são pequenos, eles já vêm com essa mentalidade de que para crescer eu tenho que ir para outro país. Sim. Então, eles já têm essa tropicalização muito mais ativa neles. E o Brasil é um país de multiculturas, um país enorme, com várias mini-culturas, e a gente faz pouco esse processo de, bom, estou indo para outra cidade, o que eu faço com o meu negócio? O que o meu negócio precisa adaptar para estar nesse lugar? Então, bom, Dani, cheguei, fiz análise de estudo, conheci a minha cultura, fiz a tropicalização do meu negócio, fui fazendo adaptações no meu negócio para adaptar aí para a cultura local da Argentina. No início, eu ficava no shopping de 10 da manhã até as 10 da noite, porque eu precisava entender mais dessa mulher e dessa cultura para ver que mais de mudanças eu teria que fazer no meu negócio. Não é, Dani, e aqui é importante falar, você abrir mão do que você acredita. Então, por exemplo, o meu negócio é um negócio de roupa de alfaiataria. E eu estou em São Paulo e quero ir para o Rio. Então, eu vou ter roupa de outro segmento? Não, é de alfaiataria mesmo. Mas a tropicalização o ambiente pode ser diferente, a distribuição dos móveis pode ser diferente, a maneira como a alfaiataria de São Paulo é diferente da alfaiataria do Rio. A tropicalização não é só no modelo de negócio, mas é no seu ambiente, são nas cores, é a maneira como você recebe a cliente, é o cheiro da loja, tudo isso que contribui para formar a sua cultura tem que passar por esse processo de tropicalização. Bom, feito isso, eu agora precisava criar uma estratégia rápida para o meu negócio, porque eu fiz um plano de negócio, testei, aprovei, fiz a tropicalização, adaptei para a cultura local e agora eu preciso ter uma estratégia. E na minha cabeça eu preciso estar em todos os shoppings de Buenos Aires rápido, para que o concorrente não me pegue. Eu queria estar nos shoppings para ter essa presença, exclusividade, né? Para ter essa presença. Então, eu defini, bom, meu foco vai ser shopping, não vai ser rua, e eu tenho que crescer rápido. Então, no primeiro mês, Dani, era quase uma inauguração por mês. Então, você imagina, Dani, primeiro sem saber ano. Estética. Exato, desculpa, primeiro ano. Imagina. Sem saber estética, sem saber empreendedorismo, sem falar espanhol e sem ter nenhum conhecido em Buenos Aires. Não tinha um primo, uma tia, uma amiga, nada. Por isso que a vontade te move, viu, Dani? A vontade te impulsiona
E aí você vai se melhorando, você vai agregando outros saberes no seu saber para construir a sua caminhada. Não, faz todo sentido. Você tinha uma estratégia. Se eu não tiver em todos os shoppings, Exatamente. logo o concorrente eu vou perder a exclusividade, vai chegar um concorrente, vai me modelar e vai tomar esse espaço. Exatamente. Né? Fazia todo sentido. Então, realmente, era uma corrida ali. Bom, defini minha estratégia. Quero estar em todos os shoppings de Buenos Aires e tem que ser rápido para não ser copiado aí. Então, no primeiro ano, como eu comentei, era quase uma inauguração a cada mês. E aí, Dani, mesmo sem ter os shoppings, eu já comprei três quiosques, 3 gôndolas, para já deixar pronto, que na hora que o shopping falasse vem, eu já estava pronta para ir. Então, tinha que estar nos shoppings, comecei a comprar mobiliário, não tinha onde guardar. Eu falava com o carpinteiro assim, fica tranquilo que semana que vem a gente inaugura. Porque ele me cobrava para tirar do espaço dele. E para a semana que vem, nem shopping eu tinha, né? E aí fui indo, batendo de shopping em shopping, apresentando meu modelo de negócio, explicando como era. O shopping ficava meio desconfiado, porque lá não era comum. Não era um serviço Ainda normal. Tinha que convencer o shopping. Ainda tinha que convencer, né? E aí, Dani, comecei todo o meu processo de expansão lá. E o que é muito interessante... Com lojas próprias no shopping. Exato. No início foi muito loja própria. Hoje eu tenho 3 lojas próprias, porque depois eu também fui vendendo aí minhas lojas. Só que eu também tinha um foco muito, muito determinado que eu queria vender franquias. E para eu vender franquias, eu também precisava que o meu modelo de negócio tivesse muito testado, porque o franqueado vinha comprar isso, documentado, testado, e eles teriam que ter volume. Então, a primeira feira de franquia que eu participei foi em outubro desse mesmo ano, de 2017. Eu abri a minha primeira loja 30 de janeiro, foi meu aniversário. E foi super coincidência, porque era uma angústia para sair documentação, que aí eu tive que tirar o documento argentino, abrir conta em banco, contador, que não sabia nada. E justo o meu DNI, que é o RG, saiu aí início de janeiro, eu comecei trâmite em banco, assinei com o shopping, a gente inaugurou 30 de janeiro. Quando eu fui para a feira de franquia em outubro, que aí eu vendi minha primeira franquia, eu já tinha... Eu acho que nessa época 6 lojas, porque eu tinha muito claro na minha cabeça que, além de determinar o território, demarcar o território, eu tinha que ir para essa feira em outubro já com muitas lojas, porque senão, como é que eu ia vender uma franquia com uma loja em Buenos Aires? E é interessante, Dani, isso também que eu vou compartilhar agora, que sempre quando eu vou vender franquia, o franqueado... ou até meus franqueados falam assim, mas a gente vai treinar o funcionário vai embora, que o meu modelo de negócio é serviço. Sim. É diferente de produto, que é mais fácil, entre aspas, você ter ali um know-how, você pode patentear alguma coisa, mas serviço a pessoa copia. Então, esse era um dilema que eu sempre tinha que estar convencendo o outro de como que o negócio não ia ser facilmente copiado. E as pessoas ficavam, mas funcionário vai vir, a gente vai treinar, vai embora, vai montar um negócio dele. E realmente isso acontece. Eu tive várias funcionárias que eu treinei. E, Dani, quando eu fui para a Argentina, não tinha isso de fazer depilação com a linha. Então, eu fui pioneira no país, ensinei as funcionárias, tanto que as funcionárias, o modelo de negócio é tão padronizado que eu contrato pessoas que sejam vendedoras e ensino a técnica. Porque técnica a gente ensina, comportamento é mais difícil. A gente moldar. Então, eu busco pessoas que sejam vendedoras e ensino a técnica. Então, era algo muito novo lá. Então, eu tive muitas funcionárias que saíram, montaram um negócio como o meu, copiaram até a lista de preço, Dani. Até os combos que eu fazia era o mesmo. Eu falava, meu Deus, não tem nem criatividade para montar outros combos, né? Mas, Dani, uma coisa que eu compartilho com os franqueados, que eu tenho minhas lojas próprias, hoje eu tenho 3 e faço venda de franquias. E com os franqueados, algo que eu digo é assim, gente,
O serviço em si, o ambiente é um detalhe. Eu montei um negócio sem saber nada sobre o negócio, sem saber de estética, sem saber de empreendedorismo. O que precisa ser muito forte é a cultura, porque a cultura não se copia. A marca. A marca não copia. Bom, copiar o serviço, elas copiam, podem copiar o ambiente, mas o que vai fidelizar o cliente com você é a sua cultura. O que vai fazer a cliente te escolher todos os dias é a cultura do seu negócio. E essa, sim, precisa ser forte e precisa ser muito demarcada dentro de você. Então cultura é o que a gente põe na parede, missão, visão, valores. Não é isso. Cultura é o jeitão como você leva a sua empresa, é o jeitão como você faz o manejo do seu negócio. É como você verdadeiramente trata o cliente, é como você verdadeiramente trata os seus funcionários, o que é inegociável para você, o que realmente tem o valor para você. Isso é o diferencial da marca. E isso é, no momento de vender franquia, é que eu falo para o franqueado. O serviço, o negócio, o ambiente, tudo isso é importante, não digo que não. E isso é um reflexo da sua cultura. Mas o que vai fazer o êxito do seu negócio, o que vai determinar com que a cliente volte e te escolha todos os dias, é a sua cultura, são os seus valores. É o que gera como conexão, você vive a sua marca. Exatamente, é o que gera aí conexão com o cliente. Então, eu falava muito isso e falo hoje, Dani, não tenho medo da concorrência. A concorrência é saudável, te tira da zona de conforto, faz você pensar, buscar outra estratégia, faz você ser mais rápido. Eu lembro que, tô tranquilaça, sou a número 1 em produção de miradas em Argentina, e esses dias tô lá, entro em uma página, vi que uma empresa tem 8 lojas. Falei, como assim, gente? Mas não tinham nada, agora já tem 8? Isso te mobiliza. Eu já fiz um plano de expansão, eu já fui atrás de uma empresa para fazer a venda das franquias. Então, a concorrência é saudável, a concorrência te move, mas a sua cultura, a cultura do seu negócio, os seus valores, esse é o seu diferencial e é o que vai ser o êxito do seu negócio. Então, no momento de fazer a venda de franquias, isso eu compartilho aí com os franqueados para que eles acalmem, porque a cultura bem definida, os valores a gente tem, e no processo de treinamento com eles, eu passo isso para eles, e a gente tem um cronograma extenso de treinamentos com as funcionárias e com os franqueados, onde todo o tempo a gente está passando o que é importante para Solo Serras, o que é inegociável para Solo Serras, o que move a marca, porque eu sei que esse é o nosso diferencial dentro desse país. Lud, e aí tem uma coisa que você falou que eu acho muito importante também, que apesar de... não domino tecnicamente todo o processo, né? Não domino tecnicamente tal coisa. Tá bom, mas eu fui lá, eu tropicalizei e eu tinha certeza que se eu criasse o quiosque aberto no shopping ia dar certo. Eu fui lá e testei. Então, isso também de você confiar no seu taco, sabe? De você seguir a sua intuição. Eu fui lá, estudei o mercado, eu tinha uma intuição em cima daquilo. Tudo bem, era uma intuição em cima de dados, né? Não era uma intuição que você tirou da sua cabeça. Exatamente. Isso também é importante, né, no empreender. Eu tô te falando isso porque hoje você mentora pessoas e eu acho importante... Você como mentor é algo que você reforça? Isso, Dani, e você me fez lembrar de uma coisa que é importante deixar claro. Talvez quem esteja aí escutando a gente pensar, ela foi e sem saber nada, foi e fez, fica um negócio muito vago. Então, durante...
reforço isso trazendo a minha experiência de que é possível, de que quando você tem vontade as coisas acontecem. Mas de você que não foi se preparando ao mesmo tempo, em Exatamente. paralelo, né? Eu tive mentores durante todo o processo. Então, o que era a minha debilidade? Números, como eu já compartilhei com vocês. Hoje eu consigo fazer um DRE, eu consigo colocar metas para as minhas funcionárias, eu consigo sentar com um franqueado e fazer as planilhas e revisar os números dele, lucratividade, a taxa de retorno do negócio. Então, durante o processo, eu fui me aprimorando. E isso também é o êxito do negócio. Não é você montar e falar, bom, eu sou fera porque eu fui lá e fiz algo no peito e na raça. Isso é muito legal, todo empreendedor tem isso, mas chega uma hora, Dani, que você tem que parar. Para profissionalizar? Tem que profissionalizar, exatamente. Exatamente. Nem me diga, Brasil! Eu digo isso todo santo dia para a minha equipe hoje em dia. Essa semana, eu até compartilhar uma história. Esses dias, eu tive um dia, juro por Deus. Passei na Calunga, essa coisa de tudo digital, né? A gente não tinha impressora no escritório. Nesse nível. Eu passei na Calunga, me deu a louca, passei na Calunga, comprei uma impressora, comprei papel sulfite, comecei a imprimir as coisas, mas eu enchi uma parede de coisa papel. Impressa. Peguei a caneta, comecei a organizar umas coisas, construí um Excel em uma tarde. Eu falei assim, hoje a gente não sai daqui sem organizar isso aqui. Tipo, nesse nível. Eu falei assim, beleza, agora tá organizado? Botei na mão de um programador, eu falei, agora a gente vai construir um dashboard para organizar melhor essas datas, porque assim, a gente tem fluxo de produção. E aí a equipe de conteúdo tava começando a sofrer, não, mas peraí, tem duas pautas de tal cliente, porque moveu o cronograma de um cliente e não sei o que, aí tá pegando a data do outro, o fluxo de produção. Falei, não, pelo amor de Deus, vamos... Para tudo. Vamos profissionalizar isso aqui, vamos melhorar o processo que a gente já tem, porque ninguém chegou onde a gente chegou sem processo, então a gente tem muito processo. Exatamente. Só que chega uma hora que você olha para o processo e fala, cara, não é suficiente. Onde que a gente pode melhorar? Então, eu digo que a gente tem que ser obcecado, e todo mundo, assim... que não só o empresário, mas hoje em dia o colaborador também, ele tem que ser obcecado por achar a solução. Exatamente. É legal, é necessário mapear onde pode dar ruim, né? Os desafios, é necessário. Mas tá bom, mas principalmente, onde que tá a solução? Como que a gente resolve isso? Como que a gente melhora isso? Como que a gente melhora esse processo? Então, assim, hoje a gente é obcecado lá por profissionalizar. Como que eu profissionalizo isso? E pra gente não é gasto. Eu vou gastar com um programador para fazer um dashboard. Não, isso aqui é um investimento. Sabe? Porque se a gente quer crescer, continuar crescendo, que graças a Deus a gente cresceu muito esse ano, então isso aqui é inadmissível. Não dá para continuar assim. Tem que melhorar. Isso aqui é para ontem. Sabe? E isso é importante, Dani, ter um mentor em todo o processo que vai te orientando, que te ajuda a pensar junto, que agrega uma competência que não é a sua competência naquele momento, não significa que você não vai desenvolver. Então, durante todo o meu processo, eu tive esse mentor, onde eu também discutia os temas, bom, isso faz sentido, não faz? Damos esse passo agora ou não? Até porque é solitário, né? É muito solitário. E hoje eu tenho vários, assim, eu tenho gente que faz coaching com os meus líderes, que vira e mexe eu troco. Super importante. Tem gente que eu troco sobre número, tem gente sobre... Então, assim, às vezes não é nem só um mentor, né? São vários, cada um na sua mentores. Área. E hoje, Dani, eu tô em Buenos Aires. Quando qualquer brasileiro, qualquer pessoa que chega em Buenos Aires, em qualquer shopping de Buenos Aires que você entre, vai ter uma Solo Serras. E aí, hoje eu já estou em Córdoba, estou em Rosário, estou em Santa Fé. Comecei a expandir para fora de Buenos Aires. Então, voltar de novo, fazer plano de negócio. Porque é isso, fazer o plano, testar, executar, fazer o plano. Então,
ter um mentor que te ajude ao momento de ir, não é? Para que lado a gente vai, que direção a gente vai. Estruturar os processos é importante. Alguém de fora tem uma outra visão que ajuda aí nesse processo. Porque cada fase da jornada é uma dor diferente, né? Requer algo tô crescendo, é uma dor. Agora... Tô profissionalizando. Tô começando, é uma dor. Tô crescendo, é uma dor. Tô profissionalizando, é outra dor. Né? Preciso melhorar a comunicação, é outra dor. Eu sempre falo que, assim, não adianta você querer comunicar o que você ainda não é. Exatamente. Então, não adianta você virar e falar assim, não, porque somos a maior, a melhor no papel. O papel aceita tudo, né? Papel online, a biografia no Instagram, aceita tudo, né, gente? Não é assim. E, Dani, no início... Que aí você queima a sua marca. E o que você... Acabamos de falar aqui, o que você tem de mais importante, o seu grande diferencial é cultura e marca. Né? Exatamente. E como eu falei, Dani, no início a gente é tudo, a gente é RH, a gente é marketing, a gente é comercial, mas durante o processo, quando você começa a crescer e você é um empreendedor consciente, você sabe que aquelas não são suas competências, você começa a agregar profissionais ou terceiros ou gente da equipe. Então, bom, agora eu preciso ter uma empresa de marketing, porque essa não é a minha expertise. E eu sei que é um ponto importante ter isso. Agora eu preciso uma consultoria de venda, porque não é minha especialidade fazer expansão, então eu preciso. Então você vai criando parceiros e que isso o mentor vai te assessorando aí nesse caminho. Então é muito importante, porque a jornada do empreendedor é solitária, é difícil no início, e por isso eu digo, Dani, o propósito tem que estar muito claro dentro de você, senão nem comece. E não pode perder o foco, né? Eu tava com um colaborador que ajuda a voltar para o foco, porque isso é legal. Quando a gente começa a empreender, dá tipo uma ansiedade, Dani. Você quer fazer muita coisa, você quer ir para muito lugar. Então, eu quero ter linha de produto, eu quero expandir, eu quero crescer, porque você tá ali no gás e você quer fazer. E aí, o mentor também te acalma. E eu vejo gente que não sai do primeiro ciclo ali. O ciclo onde você é o RH, onde você é o ADM, onde você não sei o quê. Então, outro dia eu tava com um colaborador que virou e falou assim, não, mas eu programo o Excel. Eu falo, pelo amor de Deus, não, eu preciso de você para outras coisas. Daqui, deixa eu gastar dinheiro. Daí a gente não pode economizar com isso. Daqui, vamos passar pro profissional, né? Cada um no seu quadrado. Então, muita gente não tá presente pro tipo, cara, eu tô em outra fase do jogo, né? Mario Bros. Negócio que tava assim, né? Eu já tô lá, quase salvando a princesa e eu preciso passar de fase no jogo. Não tô nessa fase aqui que eu posso sentar e fazer. Eu não posso mais sentar e fazer. Agora é a hora que eu tenho que investir. Que eu tenho que pensar, né? Que eu tenho que E aí entra o papel do mentor. Agora, tem gente que tá ouvindo e deve estar pensando assim, e como é que ela conseguiu fazer isso dar certo na Argentina? A pergunta é do milhão. Pergunta do milhão. De pesos ou de reais? A grande revelação. Melhor de dólares, né? De dólares. Bom, Dani, acho que toda a nossa conversa foi conduzindo isso. Como você fez dar certo na Argentina? É possível empreender em qualquer lugar do mundo quando você tem essa vontade, quando você tem um plano de negócio bem definido, quando a sua estratégia está muito clara, quando você tem esse foco. E eu cheguei lá, comecei a entender a cultura e falei, bom, vamos entender essa inflação também, né? A inflação lá é altíssima. Hoje a inflação está em torno de 110 ao ano. Então, foi uma outra realidade, um outro desafio que eu tive aí no meu processo de empreender. Salário de funcionário troca a cada 3 meses, sobe 40% de aumento. Meu serviço, a cada 3 meses, tem atualização de preço. Já chegou mês de eu comprar de um fornecedor e ele fala, bom, esse mês eu não te vendo até que o dólar estabilize. Então, realmente, a economia é algo... mais um pequeno desafio.
Mas, Dani, ao mesmo tempo, tudo vai subindo, tudo vai atualizando. E a Argentina é um país muito fechado para as relações exteriores. Então, o consumo interno do país é alto. Não tem isso, por exemplo, o cartão de crédito que você parcela as coisas. Ah, vou comprar uma passagem para os Estados Unidos em 5 vezes, em 4 vezes. Não tem isso. Então, a classe média não tem essa facilidade de viagem, de ir para outros países tão facilmente. Então, o consumo interno do país é alto. Então, você vai, os shoppings estão lotados, tem carros bons na rua, é feriado, é todo mundo viajando internamente no país. Então, a economia interna é uma economia ativa, é uma economia que as pessoas consomem. O dinheiro fica lá. O dinheiro fica lá. Então, hoje eu não sinto tanto impacto no meu negócio. É isso. Sobe a inflação, sobe aluguel, sobe salário. Não sei se isso em algum momento tem que ter uma intervenção. Eu imagino que sim. Mas hoje isso não tem impacto no meu negócio, não tem impacto para os franqueados. E todo início do mês, Dani, eu faço uma reunião com os franqueados de estratégia do mês, onde junto com eles eu determino qual vai ser a meta do mês, qual vai ser bônus de funcionários, quanto de serviço tem que vender. E uma outra coisa que eu aprendi... Para não deixar na mão deles, já que é algo tão estratégico para o negócio, né? Exatamente. E se eles confiam em mim, é meu papel também ensiná-los nesse caminho de empreendedorismo. E sempre, Dani, é o que eu falo com eles, para a gente sentir que o nosso negócio está crescendo, é a inflação mais o crescimento do mês. Então, por mês, o negócio tem que crescer em torno de 15%. Ah, nossa, é muito? Não, é o básico. É o básico do que nosso negócio tá bom. Então, é uma visão que eu desenvolvo com eles. A gente tem que ganhar a inflação mais o crescimento, porque senão... Porque como o volume de dinheiro é grande, a gente tem a sensação que o negócio está crescendo. Só que cada mês vai sobrar um pouquinho menos em função da inflação. Então, é importante, no momento de fazer o DRE, o cálculo do mês, de definir as metas, ter a inflação ali na nossa cabeça, acendendo a luzinha de que... Olhar para a lucratividade existe, mesmo, e real, aí a gente né? tem que ver a lucratividade real do negócio. Maravilhoso. Um recado final que você daria para... Bom, você, obviamente, né, super tem investido em comunicação com a Saulo Serras, acho que é um ponto também um diferencial seu. Um recado final que você possa deixar sobre isso, sobre... Acho que eu tenho falado muito, assim, uma frase que eu tenho batido, que é a gente... constrói nos bastidores, mas a gente ganha mesmo o jogo no palco. Exatamente. E você tem cada dia mais tido a coragem de caminhar para o palco, né? De trazer a Saulo Serras, de trazer você mesma para o palco, de contar a sua história, de compartilhar a sua jornada, que é uma jornada ultra inspiradora. Então... Que recado que você deixaria aqui, final, para quem ouviu a gente até aqui? Dani, de como que uma prova aí de que toda a nossa conversa é muito real, de como o caminho vai te fortalecendo. Hoje tá aqui contando a minha história, contando a minha trajetória, para mim não é fácil. Deixei aí o máximo que eu pude essa história de comunicação, porque para mim é um desafio abrir, me mostrar, falar das minhas coisas. Então, como o caminho vai te fortalecendo e quando você está aberta nesse caminho, as oportunidades vão surgindo. E de que a nossa conversa foi tão verdadeira, trazendo um pouco aí para o transição de carreira, de como a gente não deixa de lado toda a nossa bagagem que a vida nos traz, desde a história das minhas avós, que hoje é muito essa força que eu tenho também de estar à frente de um outro país. A psicologia, que eu trago comigo muito forte na minha maneira de me relacionar com as pessoas. E eu não poderia terminar, Dani, essa nossa conversa sem pontuar isso. Como uma boa psicóloga que sou, façam terapia, se cuidem.
Porque eu vejo isso, muitos empreendedores adoecendo, porque a jornada não é fácil, são muitos desafios. E a sua cabeça, a sua saúde mental tem que estar muito boa durante todo o processo. Para você conseguir delegar, o seu emocional tem que estar ok, senão você não delega para o funcionário. Para você vender algo, o seu emocional tem que estar ok, senão você não aposta em você, senão você não aposta na sua autoestima, você não aposta que você é capaz. Então, façam terapia. É libertador durante todo o processo. Você vai se fortalecendo, você vai se conhecendo, você vai se dando conta qual é a sua dificuldade e aí agrega pessoas que somam a sua dificuldade. Você trabalha a sua autoestima, você trabalha a liderança, você trabalha vendas. Todo esse interior seu se reflete nos seus negócios. Eu sempre falo isso, a empresa é reflexo do dono, então a sua empresa é o seu reflexo, e a gente, nesse âmbito de fazer, Dani, a gente esquece da nossa saúde. E hoje eu vejo isso dos empreendedores, são pessoas super bacanas, super capacitadas, que vão, que fazem, que trabalham 24 horas por dia, dorme pouquíssimo, 2 horas de sono, 3 horas de sono. O meu início foi muito assim. E se a saúde mental não está ok, a saúde física também vai começar ali a dar sinais, e você pode ter o plano perfeito, o modelo de negócio perfeito, que por conta da sua saúde mental, o negócio não vai, não deslancha, porque aí você tem muito medo, você trava, você não delega, você não tem liderança, você não aposta em você, você não aposta no seu negócio, você não aposta nos seus insights, que isso é super importante para o empreendedor. O feeling do negócio é seu. E se você não tem a capacidade de acreditar no seu feeling, você não vai encontrar no livro assim, abre uma loja no Abasto que vai ser o melhor shopping. É o seu feeling. E que isso, a sua saúde mental tem que estar 10 nesse processo. Então, além de tudo aí que a gente conversou, que foi super produtivo, foi uma conversa que também me alimentou, que também me deu força aí para o meu processo, façam terapia. Tenham saúde mental. Maravilhoso, para usar um termo em espanhol. Para gastar meu espanhol aqui nesse negócio. Suas redes sociais, né? Vamos fazer por favor, né? Vamos Comercialzinho aqui, um merchan. Bom, Dani, o meu Instagram é Ludmila Chaves Gomes. Entram lá. Sigam, que tem muito conteúdo. Lá eu conto com mais detalhes. Aqui a gente só teve 1 hora. Mas quem me segue nas redes vai poder acompanhar aí o processo de como empreender em outro país. Vai ouvir muito sobre tropicalização, que é o meu diferencial, que hoje é a minha expertise. Vai poder ver como foi minha trajetória, meus medos, minhas angústias. Vai poder ver um pouquinho da minha vida pessoal, meu marido, minha casa, o que eu faço. Mas tem muito conteúdo bacana de empreendedorismo, de gestão, de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino, de tropicalização de marca, e ainda vai poder ter várias dicas de Buenos Aires. Os melhores restaurantes, vinhos, carnes. E tem também o canal do YouTube, que é Ludmila Chaves Gomes. É um canal que está recheado de conteúdos de empreendedorismo. Não, lá são verdadeiras aulas. Vamos combinar. Aulas, que aí os vídeos dá são para maratonar um pouquinho mais, com mais tempo. E ali eu vou falando sobre gestão de pessoas, sobre gestão de negócios, como lidar com a equipe, que é um desafio do empreendedor, né? Hoje a gente conversa com o empreendedor, quando fala de gestão de pessoas, até arrepia, né? Então, lá também tem muito conteúdo sobre gestão de pessoas, gestão de negócio, empreendedorismo feminino. Então, é um canal que vale a pena seguir. É isso, meu povo. Isso porque diz que é tímida, tá? Isso porque a pessoa é tímida, super tímida, gente. Maravilha, nos vemos então na próxima edição. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você tem alguma dúvida para a Ludmila, se você assistiu aqui no YouTube. Bacana. Manda mensagem lá no meu Instagram, se você gostou também, quero saber, vou adorar saber. E a gente se vê no próximo episódio do Rugido Cast. Um beijo e até mais. Um beijo, pessoal.
A história com vocês. Obrigada e espero o próximo. Eu que agradeço. Até o próximo. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.